Na primeira parte, você viu eu fazendo a bancada da minha esposa. Na segunda parte, eu pretendo fazer o complemento lateral, a mesinha dela de maquiagem e o arquivo morto para documentos que vai ficar em cima. Tudo começa com a separação das peças, por isso que é importante elas estarem organizadas por tamanho, porque fica mais fácil de achá-las. Acidentes não acontecem só com máquina grande, não, viu? Qualquer coisinha... Ai! Essas cantoneiras aí são excelentes, mas dão a falsa impressão que estão fixas. Foi erro meu. Tá doendo. Então eu acabo de fixar e dessa vez, para evitar novos acidentes, eu parafuso logo. São 2 módulos. Então eu vou poupar o tempo e mostrar já os 2 prontinhos. Agora eu parto para as portas. A ideia é usar um gabarito que ele dá as distâncias certas para poder você fazer o furo, chamado caneco. Para dobradiça, também chamada caneco. Então eu tenho que fazer 2 furos e eu tenho que fazer isso em todas as portas. Um dos grandes problemas é deixar ela alinhadinha, reta. Então eu utilizo uma antiga técnica japonesa que consiste em você botar uma barra. Só isso. Pronto, tá retinha. Tem coisas que parecem ser bem mais complicadas. Depois é só colocar a porta no local, tem um monte de medidazinha chata aí. Eu deixo 1 milímetro para cima e 3 embaixo. Mas é simples. Instala e essa dobradiça é da boa. É só dar 2 cliques ali que ela sai. Inverte, faz do outro lado. Não pode esquecer de marcar, tá? Porta 1 com 1, 2 com 2, senão você se perde. Agora eu vou instalá-la já no quarto. E eu procuro já parafusar embaixo, porque depois que ela estiver instalada eu não vou conseguir botar esse parafuso. Planejamento é tudo. Agora eu posso tirar as caixinhas e colocá-las no local. Eu uso toquinho para dar o espaço para o rodapé. 4 toquinhos, 10 centímetros. Veja, trabalhar sozinho tem suas manhas. Então levar isso sozinho não é tão fácil. Se eu pegar ela toda de uma vez, eu quebro os parafusos. Esse esforço todo diário está me fazendo andar feito um pato. Espero que seja útil. E agora eu meço e coloco no local. O truque é o seguinte, esse módulo branco é o que vai suportar tudo. Então a gente coloca umas cantoneiras que fixam no módulo e na parede. E o resto vai fixado nele. Porque quando a gente está com dúvida, a gente dá uma coçada na cabeça. Pronto, furo, fixo tudo, dou uma varrida bruta aí e coloco as prateleiras. Eu decido de última hora não colocar a prateleira exatamente no meio, ela fica deslocada para cima. A ideia é que em cima fique os cacarecos pequenos e embaixo caiba certinho uma pasta 4, para papelada, documento. Agora é só reencaixar as portas e colocar um puxador temporário. O puxador que eu comprei ainda não chegou. Tem que fazer os ajustes, que eu nem filmei, que é chato. E pronto, tá tudo fechado. A parte de baixo tá quase completa. Vamos para a parte de cima. Mesma coisa. Seleciona as peças, vê pelos nomes e junta aí. É pouco só a peça. E é mais do mesmo. Eu tenho que fazer 3 módulos desse. Na hora de fixar na parede, eu tenho que tomar cuidado de seguir o alinhamento certo. Ou seja, ele vai começar nesse ponto, porque é aí onde vai ficar o espelho. Então, o que deu embaixo, eu tenho que alinhar em cima para casar certinho. A bateria acabou e eu perdi o primeiro furo. Mas tudo bem. Um dos detalhes é que eu vou ter que colocar uma chapa em cima, chamada de tamponamento. Não só em cima, em todo lado. Então eu uso uma antiga técnica japonesa, que é de colocar essa pecinha, que ela vai servir de suporte. Então na hora que eu encaixar o segundo módulo, eu não só estou apoiando, como eu também estou dando a distância correta para cima, para encostar no gesso, de 2,5 cm. Depois eu fixo tudo na parede e eu garanto o alinhamento e o espaço que eu preciso em cima. Vamos para o tamponamento. Na hora que eu fiz o cálculo, eu mandei cortar essa peça, mas depois que eu me toquei que eu não preciso dela toda, só faz gerar peso. E por causa da minha técnicazinha lá, ela não ia entrar. Então eu resolvo cortar e fazer um U, logo vocês vão entender. E essa sobra ela vai ser extremamente útil num vídeo futuro.
Agora com a sobra bem mais leve, eu não preciso adicionar peso gratuito. Quando eu encaixar lá em cima, vai parecer uma peça inteira. Só parafusar o tamponamento e eu, na minha agonia, começo a colocar os acabamentos, antes mesmo de limpar. Boto o tamponamento de um lado, parafusa, mesma coisa. A parte de baixo ela vai ter que vir inteira e é pesado, deve ter uns 15 quilos essa peça. Então, para trabalhar sozinho, eu tive que dar esse jeito aí de colocar esses suportes. Depois de tudo colocado, eu passo um aspirador para tirar o pó e vamos limpar para tirar a cola. Vem cheio de colinha nos cantos, cola da etiqueta, tem que passar e tirar pelo menos o excesso. Depois, se precisar, eu faço uma limpeza mais fina. Eu coloco esse monte de porta, foi furo, viu? Foi pó que vocês não têm noção. Mas pelo menos ficou do jeito que eu queria. A ideia é um móvel branco, sem puxador, que ele meio que desapareça. É um sistema chamado Toque Push. Tem uns que chamam de clique-claque, cada um tem um nome. Existe um prazer quase incomensurável de você conseguir utilizar as sobras das madeiras que você tem em casa. Quem faz x-tudo no jantar com o bife do almoço entende o que eu estou falando. Saco só é colocar essas fitas. Passa a cola no lado, passa no outro, espera secar. Aí depois bota a peça, perfila. Parte do trabalho que eu não curto de jeito nenhum. Mas nem tudo são flores. A gente faz o que tem que ser feito. Pelo menos eu vou conseguir usar as sobras aqui. Na hora de montar as gavetas é aquela coisa. Faz as marcações, fura e depois monta pequenas caixinhas para guardar um monte de porcaria que a gente armazena em casa. É a vida, né? Móvel nada mais é do que uma caixa para guardar besteira. O móvel lateral todo é baseado no tamanho dessa gavetinha. Então essa corrediça é a menor que eu encontrei, 25 centímetros. Vai servir para a maquiagem dela. Ups, tem que fixar antes. Só que elas não podem se bater, então eu tenho uma ideia de jirico aí, para ver se eu faço um esquema para não precisar de puxador, sabe? Só que minha preocupação é que ele fique meio abaulado. Para não machucar a mão quando você colocar embaixo, não pode ter quina. Antes, um recadinho dos nossos patrocinadores. Se vocês soubessem como eu odeio colar fita de borda. Tive que fazer essa fita de bordo aí meio curva, só de raiva eu tô fazendo de um jeito que o resto eu aproveito para outra. Mas até que ficou bonitinho. Eu confesso que eu não esperava que fosse ficar bom. O acabamentozinho ficou top. Nem parece. Tá todo lascado por baixo. Vê como ficou bonito. Valeu, foco. Agora vamos montar. Lateralzinha na lateralzinha. Monta outro. Encaixa a gaveta. E vamos colocar ela por baixo. A ideia é criar um vão para colocar os dedos para puxar pela frente da gaveta. Se ela fosse retinha não teria esse vão. E aí eu tenho que encaixar esse módulo de tal forma que os parafusos fiquem por baixo. Fica vendo. Eu tive que fazer esse furo para poder ter acesso a essa cantoneirazinha por baixo. Tem toda uma engenharia aí, para poder você olhar a mesa e não ter nenhum furo aparecendo. Na segunda vez eu sou mais inteligente e eu faço o furo antes de juntar. Conceito de experiência é a quantidade de erro que você já teve na vida, viu? Agora é só pegar os dois, juntar tudo e levo esse módulo para o local dele. Eu não esperava que eu fosse me complicar tanto. Trabalhar nesse localzinho apertado com a parafusadeira aí dentro é quase que desumano. Mas eu fui conseguindo. A única coisa que eu não consegui foi filmar. O tripé não ficou fixo e a câmera riou. Filmou tudo para baixo. Dessa vez eu garanti que tivesse certo. Pronto, tá aí, fixado. E agora vocês vão ver o segredo. Sabe aquele buraco? Pronto, minha cabeça tá tampando exatamente em cima. Só ficou um framezinho mostrando. Viram? Então eu vou mostrar.
Pronto, tá aí. Foi assim que eu consegui fixar. Agora é só botar as gavetinhas e vamos colocar a frente no local. Olha como ficaram bonitinhas, vê que mimosas. Pronto, para fixar é o seguinte, eu uso a técnica das arruelas. Bato e marco o pontinho. Assim eu consigo abrir a gaveta, colocar ela exatamente encaixada no local, uso o grampo para fixar e depois acabo de parafusar. No final sobra um monte de pedacinho de MDF que eu tenho que dar uma limpada. Eu vou poupar vocês e não vou mostrar de novo tudo igual. Já vou mostrar pronto. Lindo, né? Agora eu tenho que colocar aquele apoio lateral. Lembra no episódio 1 que eu tinha que cortar? Pronto, chegou a hora. Então eu tiro e coloco ela umas 3 vezes do local para poder cortar e fixo ela na parede. Eu venho com o segundo módulo e faço exatamente a mesma coisa que eu fiz no primeiro. Muito parafusamento, espaço apertado, sai com as pernas doendo. Perceba que o dia já anoiteceu aí até eu conseguir acabar essas gavetinhas. Deu um trabalho muito maior do que vocês podem imaginar. Agora eu tenho que fazer um encontro desse cantinho aí. Só que eu tenho que fazer um L. Então eu abro a gaveta, marco, depois eu vou e marco do outro lado. E aí eu vou usar um jig para poder cortar exatamente o L que eu preciso. Basta você marcar a altura, prender ele nesse suporte e é o suporte que vai se deslocar levando a peça. Então a ideia, pelo menos com madeira, é você passar vários cortes e depois simplesmente quebrar. Aí você dá uma lixadinha e pronto. Então eu faço isso com o MDF. Eu vou passando, cada passo desse aí tira uns 3 milímetros e depois eu vou quebrar ele. O problema é que isso é MDF, isso não é madeira, então ele não quebra, ele rasga. E aí o acabamento fica, ó, uma porcaria. Eu poderia usar a serra para isso, mas eu vou usar a espátula mesmo. E não funciona, então eu vou pro estilete. A serra tá ali gritando, me usa, me usa. E também tô tendo problema, mas virou questão de honra. Pega uma lixa 40, só que ela começa a abaular. Então eu uso um toquinho aí e finalmente eu consigo. Pronto, é essa peça que vai segurar e manter as duas tampas juntos. Faço a fita de bordo e coloco ela de volta no local. Aí boto um monte de parafuso, coisa chata. Vamos pular essa parte. O importante é que ficou bem alinhadinho. Aí eu boto esse acabamento só para dar uma linearidade, para o móvel ficar todo cinza nessa aba. Também só fiz fixar com 2 parafusos e ganhar uma tremenda dor nas costas. Agora vamos para frente das gavetas, só furar, colocar os parafusos, bater, aquela coisa de sempre. Os puxadores temporários e é isso. Não deixe de se inscrever e vejo vocês no episódio 3. Um abraço.